Pulo do gato número 3. Serão 4 pulos do gato, tá, pessoal? Então vamos lá, sobre a discursiva. Essa aqui foi a proposta que a gente fez para o pessoal do tema 2, uma das propostas do curso. A gente já fez para o pessoal do tema 2. Por quê? Porque é típico dessa área a banca vir para cima com perguntas bem parecidas. Quando você fala sobre o tema 2 está ligado a controle, fiscalização, né, e etc., monitoramento e tal. Se você pensar em órgãos de controle, você está falando de várias camadas existentes na administração pública responsáveis por esse processo. E aí a banca, vamos supor que espertamente, em vez de ela perguntar, por exemplo, sobre uma auditoria ou um processo de fiscalização feito, por exemplo, um processo de fiscalização feito pelo IBAMA, ela resolve questionar uma auditoria do TCU naquela área ambiental. O aluno fala, é muito pouco provável que isso aconteça. Pois é, o aluno que não conhece prova discursiva, não conhece a banca, ele idealiza o concurso público. Eu tenho visto, às vezes, vocês comentando alguns temas possíveis e tal, eu acho bacana e acho cooperativo, já sei que algumas coisas não e outras coisas sim, tá? Vocês podem até comentar debaixo do vídeo sem problema algum. Na hora que eu vou fazer as considerações, eu costumo falar, olha, isso aqui sim, isso aqui muito provavelmente não, porque não tem característica dessa banca. Então eu vou explicar, gente, que tudo que eu comento, eu gosto de trazer alguma provinha para você ter uma noção. Por exemplo, no concurso do TCE Minas, né, feito em 2018, quem tiver curiosidade, foi feito pelo Sebrasp. A pergunta número 1 da prova atrapalhou muitos alunos, que foi o concurso era do TCE, então você se prepara para quê? Para conhecer a competência do seu órgão e deve saber, tá? As competências, atribuições, ou seja, conforme a instituição você tem um nome, né? Uma atribuição, uma competência, uma função, tá? Por exemplo, polícia, atribuição, Tribunal de Contas, competência, Ministério Público, função, entendeu? Então, existe ali uma nomenclatura que é própria de cada um dos tipos de instituição que você tem. Aí, a banca veio aqui, tá certo, no TCE, mas ela não perguntou pelo TCE, ela perguntou sobre competências privativas do TCU. Por que ela fez isso? Né? E eram em número de 13 competências privativas. Vamos ver que o Sebrasp é meio decoreba, mas você tem que chegar com alguma maldade para a prova, tá? É número de 13. Eu lembro que para responder aquela questão, que eram muito mais de 30 linhas, acho que eram 50 linhas, só para responder essas aqui, meus alunos gastaram em média cerca de 34 linhas num só parágrafo. Eu contei 35, 34, 36, a maioria com 34, porque eu falei, não fragmentem o parágrafo. Então, eles fizeram isso. E é exatamente isso mesmo, que a banca, nota de apresentação, ela não gosta que fragmente o parágrafo. Pelo menos até o momento, tá, gente? Que isso muda de tempos em tempos. E aí, pessoal, por que a banca tacou o TCU lá naquele concurso do TCE? Por conta do princípio da simetria. Esta é uma banca que trabalha muito com princípios. Por isso que eu falei pra vocês, desde o pulo do gato anterior, eu falo, gente, fiquem com princípios na cabeça, porque vocês vão precisar deles. Seja para raciocinar a questão, seja para responder a questão na ausência do conhecimento da norma, tá? Então você se agarra a um princípio. Então aqui nós tínhamos o princípio da simetria e a banca foi... detalhe, são as mesmas competências daqui, porém as competências são privativas daqui porque são associadas ao nome da União. Era basicamente isso. E aí, suponhamos que eu estou numa prova, né, para o tema 2, em que eu lá estou esperando a banca cobrar IBAMA, e vem a banca com o assunto TCU. Foco da auditoria ambiental do TCU. Gente, o foco de uma auditoria de um órgão de controle sobre um órgão fiscalizatório é sobre o trabalho deste órgão fiscal. Enquanto o IBAMA, olha só, enquanto o IBAMA fiscaliza o meio ambiente... né, vai fiscalizar o meio ambiente, o TCU vai fiscalizar o IBAMA. E um tema desse é prato quente para um Sebrasp da vida cobrar, porque o IBAMA está desmantelado. Nós sabemos disso. Ele está com toda a sua fiscalização desmantelada. A banca pode partir para cima do TCU, fazendo esse tipo de cobrança. E aí a gente tem o quê? O TCU, que é o órgão de controle, está aqui em cima, não é? Olha só, ele vai controlar o quê? Aqueles órgãos que estão sob sua jurisdição, órgãos e pessoas sob sua jurisdição. O IBAMA é da União, mexe com o dinheiro da União, portanto é sob a jurisdição do TCU. Então, tu vai falar exatamente dessa questão, tá?
que é fiscalizar as pessoas e os órgãos sob jurisdição do TCU. Certinho? O que se fiscaliza? Isso tem que trazer, perdão, o que se controla, não é? Com essa auditoria, principalmente. A execução de políticas, tá, gente? Os projetos do órgão, se o órgão desenvolveu tantos projetos, tudo que for, por exemplo, se o órgão está fazendo valer a lei, não é? Se está tendo efetividade no controle, perdão, na fiscalização exercida por este órgão, no caso essa instituição que é o IBAMA, tá bom? Então, cuidado. Lembrando que aqui este elemento tem aspecto introdutório, então você não precisa fazer introdução, porque já vai nascer daqui a própria introdução. Agora, veja que o item 2, a banca te cobra a diferença entre uma auditoria ambiental de conformidade e uma auditoria ambiental de natureza operacional. Veja que aqui agora ela não colocou para você, olha, eu estou falando sobre TCU. Não, esqueça agora você vai focar essa questão. Lembrando que a palavra diferença precisa aparecer, tá, gente? Para vocês explicarem apenas o que é auditoria ambiental de conformidade e o que é de natureza operacional, aí vocês vão explicar o conceito de cada auditoria, mas não necessariamente a diferença. E é claro, tem que aparecer a palavra diferença. E a gente já sabe, tudo é na base de princípios. Não é? A auditoria ambiental, só para resumir aqui, ela se baseia na fiscalização da legalidade, ou seja, tudo que está envolvendo o princípio da legalidade, e a auditoria de natureza ambiental, aqueles 4 E's, não é? Que é economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, tá bom? Ou seja, são os resultados de gestão. A operacional tem a ver com gestão, mas tudo baseado em princípio, tá? Sempre assim. E o item 3, né, te pergunta, ele vai um pouquinho mais adiante, ele pergunta sobre as finalidades que diferem as modalidades de auditoria ambiental no desempenho operacional e de avaliação ambiental de programa. Olha só, aí tá perguntando o fim. Finalidade é fim. Eu sei que uma auditoria operacional trabalha com os 4 E's. Economicidade, não é? Efetividade, eficácia e eficiência. Gente, qual que é o último princípio? Qual que é o último, o final? A efetividade. Né? Eu não dou aula de direito administrativo, mas tem umas coisas no direito que, quando você sabe português bem, você mata muito fácil a situação. E fica mais fácil você responder. Pessoal, a efetividade. A efetividade, por exemplo, numa auditoria de desempenho, aqui está falando de desempenho, então desempenho é atingimento de metas, certo? Então é a efetividade, tudo bem? Perdão, aqui são as metas, desculpe, são as metas, que é isso aqui, atingimento de metas. Por quê? Porque você está falando de desempenho operacional. O desempenho, por exemplo, você está trabalhando num órgão, seja, por exemplo, uma instituição privada, não tem problema, o cara estabelece metas de trabalho. Então, o seu desempenho é a sua forma de entregar as suas metas, de cumprir suas metas. Já uma avaliação de programa, para que é montado um programa? Você tem um projeto, não é? Dentro do teu projeto existem os programas. É a ponta que existe o planejamento, projetos, programas. Os programas, eles precisam atingir seus fins. Falou em finalidade, falou naquilo que é efetivo. Como assim, Júnior? Por exemplo, gente, é só pensar um pouquinho. Se você pegar aqui, a banca até pediu um exemplo, para você fechar o ciclo completo da avaliação. Cite um exemplo que pode ser auditado e que pode ser verificado, né, nos apuros mencionados, ou seja, nos 2 âmbitos. Então você cita, por exemplo, o programa de fiscalização que o IBAMA empreende, certo? Então, o que vai analisar, por exemplo? No desempenho. O desempenho é coisa bem matemática, bem operacional. Então, quais são as metas? Ou seja, quantas fiscalizações foram empreendidas? Isso aqui é o desempenho. A auditoria ambiental. A avaliação do programa. A avaliação é a parte final. Atingiu o fim. Foi efetivo? O que é efetivo? Houve redução das infrações ambientais? É isso, tá? Por exemplo, citou outro exemplo, tá bom? Um programa de reflorestamento. Então, está se analisando um programa de reflorestamento. Tudo bem?
Qual foi a área? Ó, quantidade, ó, quantidade. Então, auditoria ambiental desempenho, quantidade. Qual foi a área reflorestada, o tamanho dessa área? O que você espera com o fim, com aquele programa? Qual que é a finalidade para você avaliar se realmente foi efetivo? Você observar o quê? Se aquele reflorestamento fez restaurar o equilíbrio ecológico daquele ambiente. Então, ó, houve equilíbrio? Houve equilíbrio ecológico? Então, gente, na avaliação, que é a avaliação de programas, você olha o que cresceu e o que reduziu. Então, você vai analisar uma redução do desequilíbrio ecológico, uma redução de um passivo ambiental, né? Ou seja, uma redução de uma infração de infrações ambientais, uma redução de danos ambientais, ou se não, uma melhora no equilíbrio ecológico. Então, quer dizer, houve um aumento, tá? Então, sempre o Sebrasp vem muito, quando ele vai trabalhar com competência, preste atenção, quando você for estudar a competência do seu órgão, você precisa estudar a competência, seja do seu órgão, ou seja de outro órgão afim daquele no seu programa, observar os trabalhos feitos por esse órgão, de que instrumentos ele se vale, nesse caso, os dois tipos de auditoria, a gente trouxe aqui, e observar os processos de avaliação, que é a parte final. Porque é isso que o Sebrasp faz. O Sebrasp trabalha com causa, efeito e solução o tempo todo, tá? Em diferentes tipos de perguntas. Tranquilo? Então, esse foi o nosso pulo do gato número 3, falando sobre competência. Lembrando que a banca pode ficar não só com o IBAMA, você ficar atento a outros órgãos afins, né, que estão no seu programa, e ficar atento às tarefas, né, ou seja, do desenvolvimento de tarefas desse órgão e como ele desenvolve, tá? Qual o resultado do desenvolvimento. E tudo na base de princípios, tá, pessoal? Beleza? Então vamos para o quarto e último pulo do gato.